convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 9, e vamos ler do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem então. Romanos, capítulo de número 1, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, a aliança, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. O tema hoje que nós vamos discorrer é justamente os privilégios que temos com essa adoção. E quando nós olhamos para essa questão de sermos filhos de Deus por adoção, claro, nós somos filhos na carne, né? Mas decorre dessa adoção vários privilégios. Só que quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, e se nós olharmos para o capítulo inteiro, e até eu digo mais, se nós olharmos para o capítulo anterior também, que é o capítulo 8, que lá no finalzinho, no 39, ele fala justamente que nada nos separará do amor de Deus, né? Nada. E ele elenca lá a altura, a profundidade, né? Uma série de coisas, ele fala que nada. E aí, ao mesmo tempo, ele começa esse capítulo de número 9, falando justamente que ele fala a verdade, mas que ele fala isso com o coração triste. E aí a gente pode até ver uma primeira aplicação que a gente pode relacionar à nossa vida, que é, ao mesmo tempo, uma felicidade e uma tristeza espiritual. Isso é paradoxal. A gente pode olhar para isso e falar assim, mas isso aí é uma coisa que está parecendo uma loucura, está falando, né? É feliz e é triste. E os irmãos vão entender. Feliz por aqueles que são salvos e triste por aqueles que se perdem. E ele está falando isso porque ele está falando para a nação de Israel naquele momento. Ele está falando para a nação de Israel naquele momento, não simplesmente como uma pessoa ou seus parentes, mas ele está falando como uma nação. Porque ele entendia que a nação de Israel era, naquele momento, quando olhava como aquele espaço ali, aquela nação, como sendo rejeitada. Sendo que isso foi vaticinado, isso já foi profetizado que ele viria para os seus e os seus o rejeitariam. Então foram eles mesmos que rejeitaram. Mas o próprio povo se perguntava. Assim como nós também, mesmo estando na igreja, sendo crente, tendo fé, uma série de coisas, a gente também tem várias indagações na nossa vida cotidiana. Todos aqui, acredito eu, não são exceção. E aquele povo, Paulo via ali que muitas vezes eles estavam com esse dilema. Mas como assim? Se nós éramos o povo escolhido, se nós que era um povo do qual até o Messias haveria de vir, todas as promessas que tem em relação a isso, nós somos os descendentes de Abraão. E como assim agora nós não somos mais esse povo? Isso é um grande dilema. E ele fala isso de uma forma assim que ele até coloca, ele coloca de uma forma tão forte que ele fala assim, ó, eu sou tão judeu como vocês. Ele não era diferente. Só que a gente tem que entender do prisma aqui que ele está falando como nação. Ele não está falando simplesmente para a família dele, ele não está falando simplesmente para um pequeno grupo, mas ele está falando que a nação foi rejeitada. Mas não quer dizer que são todos rejeitados. Aí que está a questão. A nação, como nação, sim. Porque ele entendia que o simples fato de ser nascido de origem judaica, que eles já eram salvos. Aí que está a questão. É mais ou menos hoje, se a gente analisar, quando a gente chega para falar para alguém de Jesus,
e que por algum motivo a pessoa já segue algum tipo de coisa que ela acredita que ela já tem Jesus. É como se eu oferecesse uma bala para alguém que já tem o doce. Segundo ele já tem. Eu já tenho. Você não está falando nada. O que você está me oferecendo aí, eu já tenho. Então, isso é uma mesma complexidade em relação a uma pessoa que ela já acha que ela é salva. Então, por isso, quando ele fala aqui para esse povo, nessa fala aqui, lógico que isso aí não era uma dúvida de Paulo, mas ele entendia que era uma dúvida do próprio povo. Era um questionamento do próprio povo, que era aquele povo a quem ele ministrava a palavra também naquele momento. Que os irmãos lembram que um grande lugar que Paulo ia pregar era dentro das sinagogas. E a maioria que estava dentro da sinagoga era justamente o quê? Judeus. A sinagoga existia e existe pelo mundo afora. Inclusive aqui em Porto Alegre tem várias. Então ele estava falando para aquele povo. E aquele povo tinha que entender, ali ele queria levar essa mensagem, que o ser israelita era muito além do que simplesmente nascer da descendência, carnalmente falando, de Abraão. Ia muito além disso. E aí é interessante que quando ele vai discorrer sobre isso, para eles entenderem até que ele não estava falando isso com nenhum tipo de preconceito em relação ao judeu, porque, como eu disse, ele mesmo era judeu, benjamita, ele até fala que zeloso da lei, ele se coloca de uma forma assim claramente tão judeu quanto outros. Paulo nunca deixou isso. É outro ponto que às vezes a gente tem que analisar. O cristianismo não veio para a pessoa deixar de ser isso ou aquilo, não. Ele veio para a pessoa deixar o pecado. Mas ele não é uma coisa cultural, que ele tem que impor que, por exemplo, o judeu deixe de ser judeu. Ou que uma pessoa que é nascida num continente diferente, ele deixa de ser daquele continente porque ele aceitou a Cristo. Não. Não é essa o cerne do cristianismo. O cerne do cristianismo é levar a Cristo para levar a libertação do pecado. De ter uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar o mundo. Porque tudo que nós olhamos, a gente olha por uma ótica, por mais imparcial que a gente tente ser, a gente olha por uma espécie de uma ótica, como se a gente estivesse usando um óculos naquele momento e olhando para determinada coisa. Até o ponto onde nós estamos vai nos dar uma visão daquilo que pode ser que outra pessoa que está em 8 pontos vai ter uma outra percepção da mesma coisa. Isso porque nós somos limitados. Deus não é. Por isso que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, não foi uma obra simplesmente do homem. Então ela é uma obra diferente. Então quando Paulo fala para eles aqui, já entrando mais dentro aqui do nosso próprio tema, que é justamente essas bênçãos que nós recebemos, que nós tivemos, assim que nós adentramos como filhos por adoção do Senhor. Continuando no texto aqui, Paulo vai falar que, ele fala assim, porque são israelitas, ó, a adoção, aí ele fala aqui, pertence à adoção. Então, mesmo assim, eles tinham como filho sendo também por adoção, não era diferente. Ó, são também filhos, então são adotados, são filhos. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Tem a aliança. Tem a legislação. A legislação, o que é? A própria lei, de certa forma, está falando aqui da palavra, né? Nós temos a lei de Deus na nossa vida, que é a palavra. Eles tinham a lei naquele momento. Olha só aqui. Ele fala que o culto, as promessas, os patriarcas, deles descende também o Cristo. Ele até fala bem claro, segundo a carne, ó, descendem segundo a carne. E ele ainda fala que qual é Deus sobre todo. Então são vários pontos aqui, que é primeiro a adoção, segundo a glória, depois a própria aliança, a legislação. Os patriarcas, quando nós aplicarmos, a gente vai entender que também faz parte de nós. Porque o próprio Paulo vai discorrendo mais à frente aqui, e ele fala que não há israelita, simplesmente aquele que nasceu em Israel. Você quer ver um exemplo aqui, claro, se eu falar para vocês assim, a nação, por exemplo, a Itália, se eu falar que alguém é romano, vocês entendem que é alguém que nasceu em Roma? Ou que vive em Roma? Dá para entender isso quando eu falo assim?
ele tá falando então de um local físico, ele está circunscrito a um local. Mas vocês entendem que quando eu falo Israel, é uma coisa muito além do que simplesmente aquele pedaço de terra onde vivem alguns israelitas lá, que não são só israelitas, tem ali do próprio povo muçulmano morando lá, tem grego ortodoxo, tem cristão de várias denominações, ou seja, tem ali uma heterogeneidade de pessoas ali de vários lugares. Ali é uma efervescência de pessoas de vários lugares e de várias crenças vivendo no mesmo território. Então vai muito além, porque até hoje mesmo, quando a gente anda, como eu disse, sinagoga tem até aqui. Então aqui tem pessoas de Israel que são israelitas, segundo a percepção cultural, sim. Talvez nem nasceram lá, mas os pais, ou os avós, os bisavós, enfim, outros são dessa descendência e eles mantêm a cultura. Outros nem sequer se mantêm mais na cultura, mas se consideram ainda de Israel. Pega o sobrenome, algum tipo de coisa assim, mas não é que são de Israel. Só que quando nós olhamos para a palavra, essa questão de ser de Israel é muito mais uma questão já não simplesmente de um nascimento, de um território, mas ele abrange, sabe o quê? A fé. A fé é o chamado, filhos por adoção. Aí nós estamos lá naquela promessa que o Senhor fez a Abraão, lá em Gênesis 12, 13, que em ti serão benditos todas as famílias da terra. Não era somente a família que é de Israel. E aí que nós temos que entender que essa promessa não foi feita, foi através de Abraão, no sentido assim, você, Abraão, mas a descendência. E quem que é esse descendente que ele está falando aí? É Cristo. E Cristo veio para abençoar pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Ele não veio para abençoar somente um povo de uma nação, somente uma etnia, de uma única língua, mas ele veio para abençoar muito mais que isso. Então, o ser israelita aqui está falando de daqueles que creem nessa promessa, e essa promessa recebe várias bênçãos. A primeira dela, como nós falamos, é a adoção de filhos. Porque se a gente chegar no mundo e falar assim, eu sou filho de Deus, você pode ter certeza que você vai ouvir muita pessoa falar, eu também sou. Tenho certeza disso, que você já ouviu. E às vezes você vai ver em relação de como a pessoa leva a vida e do que ela crê em relação a Deus, muitas vezes ele só crê que Deus existe, mais nada. Mas não é soberano, nem Senhor, nem muito menos Salvador na vida dela. Mas ela fala que ela é filha de Deus. E há de você que discordar. Mas a Bíblia fala que filhos, assim como quando Cristo estava falando para o povo e chegaram lá e falaram assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Vocês lembram da resposta dele a isso? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. É diferente. Essa família é muito mais abrangente, é muito maior do que simplesmente aqueles que estão aqui até perto de nós nesse momento, ou do que nossa família sanguínea. É uma família muito maior. Não é à toa que ele falou que a descendência de Abraão ia ser incontável, como a areia da praia. Porque é muito maior realmente do que simplesmente a nação de Israel. Extrapola isso e muito. E se não fosse assim, não teria chegado até a gente, inclusive. A gente está distante disso. Muito longe disso. Mas a primeira bênção que nós recebemos é justamente de sermos filhos de Deus. E quando nós falamos de sermos filhos de Deus, aí fala também que a gente tem que ter essa aliança com Deus. E a aliança fala, sabe de quê? De trato. Fala de pacto. Fala de algo que não tem nem começo e, de certa forma, não tem fim também. A gente olhar para uma aliança, ela é contínua. Pega a aliança no seu dedo aí, você que é noivo, casado, enfim, você vai pegar, você vai ver que ela não tem. Você não percebe nem sequer, lógico que ela tem uma emenda, mas você nem percebe essa emenda. E da forma que Deus trata com a gente, a aliança dele, ele é fiel, mesmo quando nós somos infiel. A gente olha para a palavra e tem que lembrar, por exemplo, nesse caso,
como era a relação de Deus com o povo ali, quando a gente olha para o livro de Oséias. Será que era um povo que estava servindo a Deus bem? Estava indo, fazia a vontade de Deus, e era esse mesmo povo de Israel. Como é que a gente vê isso? Mas não, a gente vê isso de uma forma ali, nua e crua, que o povo vivia no pecado, e Deus vivia resgatando aquele povo. E isso é refletido na vida do profeta e de Gomer, sua mulher. Tudo que ele fala ali é para buscar resgatar, restaurar esse povo. Então Deus, ele é fiel em relação à aliança que ele mantém com a gente. A promessa dele, em outras palavras, se cumpre. E o chamado da promessa, quando chama a gente dessa promessa, justamente esse chamado, a nossa resposta é de fé. Porque a Bíblia mesmo fala que nós não podemos andar por vista, mas por fé. Porque aquilo que nós vemos, nós não precisamos de fé. A gente precisa de fé naquilo que nós não estamos vendo. Naquilo que muitas vezes, até quem sabe, está tão distante, parece, da nossa realidade, que a gente fala assim, mas isso aí só por Deus para acontecer mesmo. E muitas vezes é aí mesmo que nós temos que exercer essa fé. Essa fé que é o próprio Deus, inclusive, que nos dá. Essa fé não é minha, não é sua, não é algo que nos surgiu de repente, é o Senhor mesmo que ministra essa fé sobre nossa vida. E quando ele fala aqui de legislação, ele está falando justamente, como eu disse, da palavra, e nessa palavra está inclusive composta dessas promessas. As promessas estão aqui. Uma delas que é muito citada, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, e teus dias serão o quê? Prolongados sobre a terra. Essa é uma das promessas. Mas a maior delas, com certeza, é da vida eterna que está aqui dentro. Aquela que fala que aonde ele estiver, nós estaremos também. Aquela que fala que ele foi para preparar lugar, mas ele vai voltar para nos buscar. Aquela que fala que onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, a morte vai ser vencida. E é uma das grandes dificuldades da humanidade é aceitar a morte. Nossa, eu também sou tão humano quanto vocês, é aceitar a morte. A morte não é algo fácil para a gente aceitar. Isso independente de, na concepção humana, se o fulano é bom ou é ruim. Se é jovem, se é criança, se é já idoso, não importa. Se é adulto, é algo sempre difícil a questão da morte. Mas até isso, o Senhor venceu por nós e nós vencemos também por Ele. Isso é uma promessa maravilhosa também que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas Ele fala que nós temos também o culto. E aqui quando a gente olha para culto, parece que é algo muito próximo, né? Falar assim, o culto. É aquilo que nós temos. Nós estamos fazendo agora um culto ao Senhor, não é isso? Mas temos o culto. Quando você pensa no culto e transfere isso para o povo de Israel, você imagina que é igual nós estamos fazendo aqui? Eu acho que não, né? Bem diferente. Quando você olha lá o templo, o que era ministrado no templo. Aí alguém pode falar assim, mas irmão Orlando, você disse que tem a sinagoga. Tem a sinagoga, mas a sinagoga é uma coisa bem diferente do que era o culto em relação ao templo. A sinagoga é importante, é um lugar de aprendizado, é um lugar também que eles cultuam, mas é muito diferente todo o rito que acontecia dentro do templo e o rito que acontece dentro de uma sinagoga. É tanto que o templo só tinha um. Sinagoga tinha várias, como tem até hoje. Então, quando nós olhamos para o culto aqui, porque fala que o povo de Israel, olha que depois Pedro vai transferir isso para nós também. Era nação eleita, sacerdócio real, povo santo do Senhor. E é isso aí mesmo. Então, esse local aqui também tem também essa mesma perspectiva, não simplesmente por causa das paredes, mas por causa de mim e de você, de cada um de nós que é a igreja que está aqui dentro. Nós temos o culto, nós podemos cultuar a Deus, nós temos esse privilégio, essa liberdade
de buscar a Deus, porque somos filhos de Deus por adoção, novamente. Senão, nós não conseguimos fazer isso. Isso é claro porque fala que as coisas espirituais são discernidas pelos homens espirituais, não é pelo homem carnal, não é pelo homem natural. Ele não discerne isso. A Bíblia mesmo fala que para ele isso é loucura. Para ele isso tudo é loucura. Para ele não tem sentido. E é verdade. Se alguém está aqui dentro pensando nisso, como uma perda de tempo estar na igreja, é melhor ele nem vir na igreja mesmo, está perdendo o tempo dele aqui. É melhor ele aproveitar outras coisas. Porque a igreja realmente está na igreja, ele tem que estar com outra perspectiva, com outra percepção. E a primeira delas que a gente olhar, a salvação de Deus, ela nos humilha. E você sabe em que sentido? Porque não é nada que você fez ou que eu fiz para merecer essa salvação. Não é por nenhum mérito meu, nem seu, mas é pelos méritos de Cristo. Então ela nos humilha. Sim. Ela nos coloca numa condição de submissão, com toda certeza. Mas é submissão a alguém que é amoroso, muito amoroso, de tal forma que deu a sua vida por mim, por você que está aqui. E eu não estou falando de um ser qualquer. Até eu vou voltar no início agora para falar um pouco disso, quando Paulo fala que ele queria ser anátema. Anátema seria afastado, colocado, amaldiçoado, ou seja, colocado fora de Deus, fora de Cristo, para que, de certa forma, o povo dele pudesse ser salvo. Sabe quem falou isso também de alguma forma? Moisés. Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, então, não vai salvar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida aí. Pode riscar, tira. Moisés teve essa mesma percepção. Só que nem Moisés, nem Paulo, nem nenhum outro poderia morrer pela nossa salvação. Por isso que Paulo mesmo fala que ele é descendente na carne de Abraão, mas que ele é Deus. Ele fala isso bem claro, que ele não falou nem Senhor, nem Quírios, ele falou Deus, Theos. Ele é Deus. Então só ele poderia morrer por nós na cruz do Calvário. Não adiantava ninguém. A pessoa melhor que você possa conhecer ou imaginar, falar assim, eu vou lá morrer no seu lugar, não ia adiantar. Porque todos nós, a Bíblia fala claro, somos pecadores, mas ele foi o único sem pecado. Ele foi o único que era diferente nesse sentido. É como fala lá em Coríntios, no capítulo 5, que fala que por o ato de um todos pecaram, do primeiro Adão. E todos também foram resgatados nesse sentido assim, aqueles que ele chamou pelo segundo Adão, que é justamente Jesus Cristo. Então temos que ter essa percepção, que é somente também por ele mesmo que poderia acontecer isso. E seguindo aqui dentro da nossa colocação aqui em relação a essas bênçãos que nós recebemos, fala que as promessas, e com certeza, e a promessa a gente recebe tendo fé. Os patriarcas, porque quando nós entendemos que nós somos filhos de Abraão pela fé, assim também nós podemos considerar filho também de Isaac. A gente pode dizer também que somos filhos de Isaac, de Jacó, que é o próprio Israel. Nesse sentido espiritual, sim, porque ele é o nosso pai na fé. Fala que Abraão creu e por isso lhe foi imputada a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus imputou a ele a sua justificação pela fé. Não é o que Abacuque fala? O justo, 2:4, viverá pela fé. Conosco não é diferente. É pela fé. E o Cristo, como ele falou que descendeu dele na carne, mas que na realidade, como eu disse, ele era também Deus. É uma coisa, irmãos, que eu sei que é complicada. Não é uma coisa fácil, nem fala assim, o irmão entende
plenamente o que é que isso quer dizer? Sinceramente, não. O quê? A tal da união hipostática. O que é isso? Cristo ser 100% homem e 100% Deus. Só que tem várias coisas na palavra que a gente crê por fé. E não tem outra explicação que a gente possa dar para isso, porque a gente pode até colocar, denominar, conceituar, mas uma explicação racional, totalmente inteligível, simplesmente humana para isso, a gente não tem. Você lendo Jó, por exemplo, você já percebeu quando Jó começa a perguntar para Jó, onde estava você quando eu fiz isso, aquilo, onde eu fiz os mares, onde eu separei? Aí tinha alguém lá vendo Deus fazendo isso, por acaso? Não, a gente nem sequer existia. Mas a gente entende que o mundo não foi um acaso, mas foi algo criado por um Criador todo-poderoso a partir do nada. Isso é somente por fé. Assim como fala lá em Hebreus 11. Então, a maior bênção que nós recebemos, que fecha tudo isso em nossas vidas, quando somos filhos por adoção, é essa fé. Porque essa fé nos firma na promessa. Essa é a mesma fé que faz com que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É essa mesma fé que nos move a esperarmos a volta de Cristo. E quando eu falo a volta de Cristo aqui, tanto individual, se eles nos chamar, como de uma forma até dele vir para buscar a igreja de uma forma como ele fala que vai vir. Que até nós tem a expressão, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja como for, é uma vinda para a gente. Isso tudo é pela fé. E é pela fé que você crê. E como até o nosso irmão presbítero João falou, que aqui sim a gente está sujeito a dores, a enfermidade, a dificuldades, a lutas, a várias coisas que nos causam desconforto. Mas que lá a gente vai estar num local de eterno gozo. É algo que eu não sei nem dimensionar como pode ser uma coisa dessa. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu sei que vocês têm experiência com isso, cada um de vocês aqui. Em algum momento você deve ter sentido uma dor muito grande. Pensa quando você pensa a pior dor que você sentiu na sua vida. Seja ela física, emocional, enfim. Pensa quanto tempo durou isso. Ah, foi 30 segundos, irmão, foi 1 minuto. Mas parece que foi um dia inteiro. Você já percebeu isso? Passa rápido, mas parece que foi um dia. Aquilo dura uma eternidade, aquele sofrimento. Agora pensa no momento de alegria que você teve. Não é porque nós somos imperfeitos que nós temos momentos de alegria. Temos, sim. Tem vários aí que você puxar na sua memória, você vai lembrar de várias coisas na sua vida que foi importante. Para uns até, por exemplo, passou no vestibular, saiu até pulando, parecendo, né, pegou o resultado, saiu, enfim, terminou o doutorado, né? E tantas outras situações, casou, teve o filho, seja o homem ou a mulher, né, foi pai, mãe, enfim, são muitas situações que podem ter te trazido uma alegria maravilhosa. Mas parece que aquilo foi tão rápido quando você pensa nisso. E mesmo tendo durado talvez muito mais do que aquela dor que você sentiu. Agora você imagina o que é esse momento maravilhoso que nós estaremos de contínuo na presença do Senhor, com nossos corpos transformados. É uma bênção que a gente não tem como dimensionar. Por isso que fala que isso não tem preço. Não custou, como ele fala lá, preço de sangue nem de touro, nem custou prata, nem ouro, né? Mas foi o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu essa grande e maravilhosa bênção. Amém, irmãos?